E aí pessoal, aqui é Gaia. Vamos fazer aqui o último vídeo de Mutantes Malfeitores da parte de poderes, o 6º vídeo de poderes. Como sempre, se você estiver gostando, pode entrar no servidor do Discord do grupo, onde eu mestro o Brasil de Heróis, o cenário utilizando Mutantes Malfeitores e também ícones, e outras pessoas também podem mestrar e jogar lá. O servidor estará na descrição do vídeo. Vamos agora terminar os poderes, começando com o sentido remoto. Sentido remoto é a capacidade de você estender o alcance dos seus sentidos. Esse é o clássico poder para a forma astral. Você pode locar a uma graduação básica de 16 metros de distância, que você pode ir aumentando a depender de quão longe você quiser ir com o seu sentido remoto. O custo dele depende de quantos sentidos você quer deslocar. 1 ponto para um tipo de sentido, 2 para 2 tipos, 3 para 3, 4 para 4, 5 para todos os tipos de sentido. Sentidos visuais custam o dobro, como o sentido remoto visual custa 2 pontos por graduação. Você pode usar sentidos sensoriais de percepção à distância via sentido remoto, caso seu efeito se aplique aos tipos de sentidos ou um sentido acurado. Uma vez que o sentido remoto se sobrepõe aos seus sentidos normais, você fica vulnerável. Você fica vulnerável quando está no seu sentido remoto. Você tem que aplicar aqui o extradimensional, caso você queira afetar outras dimensões. Você precisa de 3 níveis de extradimensional para afetar todas as dimensões, ou se for um número mais limitado, você pode limitar isso. Não condutor. Efeitos sensoriais mirados contra o local para onde você se deslocou não afetam você. Isso é importante caso você não queira poder ser afetado por poderes sensoriais na área para a qual você deslocou seus sentidos. Então o cara não poderia dominar sua mente, não poderia jogar uma bomba de efeito moral e te afetar. Simultânea, você pode usar sentido remoto e seus sentidos normais ao mesmo tempo, percebendo 2 locais. Isso é interessante. Custa mais 1 por graduação. Sutil, aplicar uma graduação de sutil demora. A pessoa tem que fazer um teste contra 20 mais graduação para te perceber. Normalmente é 10 mais graduação para perceber que você está ali. Falhas, dependendo de sentido. Sentido remoto já é dependente de sentido, então você não pode colocar isso. Meio, você exige um meio para conseguir fazer esse sentido remoto. Espelhos, chamas, etc. Perceptível, as pessoas conseguem te ver. Retroalimentação, ataques que causam dano no local também te afetam. Uma forma também muito comum é que nós podemos ver aqui no Power Profiles, nós temos, vai sair o Power Profiles em português, isso aqui são vários exemplos de poderes, mas nós temos aqui no inglês, nós temos Astral Projection, que tem Remote Sensing, que é sentido remoto, visual, aural e mental, com efeito, o side effect, a limitação de o corpo estar indefeso e imóvel. Então, não só mais vulnerável, ele está indefeso e imóvel, que custa menos 2. E aí reduz o custo total. Isso é para quem quiser realmente fazer o efeito de projeção astral. Agora, retornando, teletransporte. Você pode se mover entre 2 lugares sem se deslocar necessariamente. Você apenas desaparece de um lugar e aparece no outro. Você pode transportar a si mesmo em até 30 kg, graduação de massa 0. Você pode levar passageiros que podem fazer um teste de salvamento para tentar evitar serem levados, caso eles não queiram ser levados. A distância que você se move é igual à sua graduação de teletransporte. Cadê? Onde é que diz isso? Eu sei que é, mas de massa adicional. Você pode mover. Aqui. Massa adicional. Há uma graduação de distância igual à sua graduação desse efeito. Então, indo lá para a página de distância, se você tem teletransporte 10, você se move 8 km. Simples assim. Retornando. Teletransporte está aqui. Tem um planeta ao redor dele, só pode transportar para lugares que possa sentir com precisão ou que conheça especialmente bem. Então, em teoria, você pode transportar para lugares que você se lembre, caso você reconheça bem o lugar. Uma coisa interessante é você botar limitado a sentido, como limitado a visão. Isso você só pode transportar para onde você esteja olhando, você não pode transportar para um lugar que você se lembre. Você precisa de um meio. Essa aqui está novamente tradução errada, não é médio, é meio. Você precisa de um meio para essa teleportação, como cabos elétricos, de telefone ou coisa do gênero. Para as pessoas que viram tipo eletricidade, se teletransportam pelos cabos de energia elétrica.
Acurado. Você não precisa conhecer nem sentir com precisão o seu destino para se teleportar. Apenas deve ser capaz de descrevê-los em linhas gerais. Isso é um pouco parecido com o poder de Goku. Mas o Goku está relacionado também à capacidade de sentir o Ki, que aí está relacionado mais a um super sentido. E está limitado a um sentido, mas não, ele é basicamente limitado a um sentido e com um super sentido alto de percepção de Ki. Estendido. Você pode dar 2 ações de movimento para fazer o teleporte estendido com uma graduação de distância igual à sua graduação deste efeito mais 8. Você pode se movimentar muito mais. Você fica vulnerável depois que faz isso. No caso você ponha fácil, você não fica vulnerável depois que usa o teletransporte estendido. Então, para você ter fácil, você tem que ter o estendido. Estendido é muito comum para os teletransportadores de série e de quadrinhos que teletransportam grande distância. Normalmente, inclusive, eles só conseguem, às vezes, só se teletransportam para estendido. Tem essa limitação aqui. Você só pode realizar teletransportes estendidos. Para pessoas que possam teletransportar entre galáxias, coisas assim. Giro. Isso é um poder bem legalzinho, que você pode teletransportar e voltar para a mesma posição no mesmo turno. Isso é bom para você tentar simular poderes como de Dragon Ball, de Goku teletransportando e dando um golpe e saindo do ataque do cara no mesmo turno. Massa aumentada, para cada um nível você aumenta em 1 a massa que você pode carregar. Então você vai de 30 para 60, de 60 para 120, por aí vai. Mudar de direção, você pode mudar a direção de sua orientação depois do teletransporte. Você estava caindo, você vai para cima, por exemplo. Ou você estava indo para cima, você vai para baixo. Ou você estava indo para a esquerda, você vai para a direita. Custa apenas 1 ponto. Mudar a velocidade permite que você se teletransporte em descanso para o seu destino. As palavras significam que você pode transportar para fora de uma queda sem sofrer dano. Você fica imune à queda. Se você estiver caindo, você teletransporta e fica parado. Ou isso permite que você ignore a questão de momento. Você anula a ideia de momento do movimento. Portal permite que você abra um portal para que outras pessoas passem pelo seu teletransporte. Ele permanece aberto enquanto você se concentrar, usando a ação padrão para mantê-lo. Vamos agora para a transformação. Outro dos poderes que, de forma geral, deve-se tomar muito cuidado quando você está usando na sua mesa. Porque ele pode destruir a economia e ele pode fazer coisas absurdas. Transformação permite que você transforme objetos em outros objetos, alterando sua forma e composição material no processo. É muito poderoso. Por 2 pontos por graduação, transforma uma coisa ou substância em outra coisa ou substância com metal em madeira. É uma em outra. Com 3, é um grupo amplo de coisas em uma única coisa, qualquer metal em ouro, por exemplo. 4 pontos transforma um grupo amplo de alvos em um grupo amplo de resultados, sólidos em outros sólidos. Então você pode transformar metais em metais, no sentido de os elementos químicos. Você pode transformar elementos químicos em outros elementos químicos semelhantes. E com 5 pontos transforma qualquer coisa em qualquer outra coisa, e é absolutamente perigosíssimo esse poder. Poder de transformação tem que ser tomado muito cuidado nas mesas. Objetos animados não fazem teste de salvamento. Você transforma uma quantidade igual à graduação de transformação menos 6 em massa. Com 1 você pode afetar 1 kg e aí vai aumentando a partir disso. Com 20 você afeta juntamente 500 toneladas. A transformação dura como efeito sustentado. Enquanto você se mantiver desperto, o efeito continua. Você tem que botar um extra contínuo. Cadê? Afeta outros, ação à distância. Não tem aqui o contínuo, mas pressupõe que você possa colocar contínuo em transformação para que as coisas permaneçam transformadas até que você queira destransformá-las. Como aqui, transformação contínua é irreversível, exceto ao usar outro efeito de transformação para transformar de volta, transformar os dispositivos. Sim, você pode transformar para essencialmente destruir equipamentos dos alvos, dos oponentes. Você pode transformar os dispositivos em geleia. Então, para transformar super dispositivos. O alvo pode fazer um teste de esquiva para eles que estejam sendo segurados, para que estejam segurando ou vestindo com um bônus de mais 5 para itens portáteis de tamanho ou semelhante. Aí, transformar algo como uma pistola, um relógio, você tem que fazer um teste de esquiva. O cara tem direito a um teste de esquiva para não ser afetado o dispositivo dele e ser destruído no processo. Aqui tem alguns detalhes de transformação. Como, por exemplo, se transforma uma porta em água, ela não vai voltar ao normal depois de acabar. Vai virar só uma chapa de ferro no chão.
Então, algumas transformações que quando os efeitos são terminados, os objetos continuam destruídos. Eles não voltam ao normal que era antes. Seres transformados. Transformar seres vivos em matéria inanimada exige um efeito que não seja transformar. Então, para você petrificar alguém, você tem que botar a aflição, onde o terceiro nível é transformado. Perceba isso. Caso sua transformação queira atingir personagens, que não, em outras palavras, não objetos, aí você não está usando o poder de transformação, você está usando o poder aflição. Entendidos? É possível discutir se personagens robôs, eles são afetados por transformação ou não. Vai depender do mestre. Um mestre pode dizer, se o personagem ele é uma criatura com inteligência artificial, uma criatura independente, uma criatura que essencialmente é um personagem, não é um coadjuvante, não é um robô sem racionalidade, então transformação não funciona. Se você considerar que robô é uma matéria, toda matéria não animada, não biológica é transformada, então pode-se considerar que é destruída. Aí vai depender muito de mestre para mestre e é aberto à interpretação nesse aspecto. Vamos agora para mais um dos poderes complexos, difíceis e importantes do sistema, que é o poder variável. Você pode ver que é o poder com maior custo base, 7 pontos por graduação. E o que variável é? Você pode ganhar ou usar virtualmente qualquer efeito ou tipo de descritor apropriados. Qualquer efeito do tipo e descritor apropriados. Efeito variável, essencialmente, você ganha uma pilha de pontos que você pode, usando sua ação padrão, mudar para a forma que você quiser. Variável é o poder que simula, por exemplo, personagens como Mutano. Personagens que podem mudar de forma, mas não só mudar a aparência. Você muda, inclusive, de poderes. Você ganha poderes, você ganha características. São os personagens que podem mudar. Podem, por exemplo, ter liberdade total para moldar o corpo em qualquer tipo de energia. É um poder variável, que ganha poderes diferentes. Não só um tipo de energia, mas todos os tipos de energia, mudar para todos os tipos de corpos. Variável utilizado para você pode transformar para qualquer tipo de animal, quando você pode criar poderes do nada, isso é variável. Também às vezes é chamado de omnipoder. Qual é o problema de variável, minha gente? Ele é muito forte. Variável costuma precisar de um descritor apropriado bem específico para ser limitado nesse aspecto, senão é muito poderoso. Além disso, variável, como ele funciona? É como eu falei, ele custa 7 pontos por graduação e cada graduação te dá 5 pontos de poder. Então vamos supor que você tem 5 graduações em variável. Você vai gastar 35 pontos de poder e você vai ter 25 pontos de poder que você sempre vai poder mudar. Você pode, por exemplo, transformar esses 25 pontos de poder em mais 10 pontos de força, mais 2 de intelecto e mais 1 de proteção. Você pode ganhar voo 5, que vai custar 10 pontos. Você pode ganhar vigor 5, que vai ser mais 10 pontos, vai ter totalizado 20. E você pode ter mais 5 em sentidos especiais. Isso você pode fazer a todo momento. Cada turno você pode mudar os poderes que você tem. Em outras palavras, variável é um poder muito difícil de usar em jogo, porque ele necessita que o jogador e o mestre tenham um conhecimento muito grande do sistema. Você tem que saber de cor quase todos os poderes do jogo, ou pelo menos os principais poderes, e ser capaz de calcular, na hora que você quiser, extras, limitações, falhas e por aí vai. É muito complicado, é um poder, primeiro, muito forte, que te dá acesso a todos os poderes do jogo, muito complicado, porque necessita que você seja um jogador de altíssimo conhecimento do sistema, e o mestre também tem que ser, senão você vai poder zoar em cima do mestre infinitamente. Então, é um poder bastante complexo. De forma geral, é melhor, ao invés de você usar variável, você usar efeitos alternativos. É a melhor forma que você pode fazer. Você quer ter formas alternativas, os efeitos alternativos, que é melhor do que ter variável. Variável funciona como? Pessoas que, por exemplo, têm o poder de cópia, o poder de simular o poder dos outros. É variável. No caso, ela tem um poder variável que está limitado a só copiar o poder do outro. Faz sentido. Detalhe, todo poder variável tem que ter uma limitação. Todo.
Então, o poder de cópia e imitação é um dos poderes mais básicos nesse aspecto. Vocês querem ver? Vamos voltar para o mímico, que era um dos arquétipos de personagem. O mímico, ele está... mímico. Vamos voltar para o mímico, para vocês terem noção. O poder dele é imitar, é o nome do poder, e o poder dele é simplesmente ele tem poder variável, 12. Pode duplicar as características de um alvo, contínua ação de movimento limitada a um alvo resistível. O que acontece? O poder é contínuo, ele vai permanecer ativo enquanto... ele não precisa nem se concentrar, o poder dele vai continuar funcionando, desde que ele consiga tocar o alvo para poder ativar. Só um momento. Voltei aqui. Então, vamos focar o mímico. O mímico ele tem imitar, que é o poder variável, 12. Repare, variável 12 te dá 60 pontos para duplicar as características de um alvo. O que acontece? Ele é limitado a um alvo, ele é resistível por esquiva, ação de movimento e tal. Então, reparem que variável permite que você faça esse tipo de personagem. E o mímico, o imitador, ele é até mais simples de fazer, porque você está tentando copiar os poderes do alvo. Então você tem 60 pontos, você vai pegar 60 pontos do alvo para utilizar. É mais simples. Mas, fora isso, você pegar alguém como o metamorfo, que está aqui em cima, este aqui, o metamorfo, que é o mesmo poder, reparem, o metamorfo e o mímico são muito semelhantes. Os dois usam poder variável. Mas enquanto o mímico ele tenta copiar os poderes do alvo, então ele não pode, por exemplo, ele não pode ficar mais forte do que o alvo. Ele tem que copiar o mesmo poder e tal. É mais simples. Agora, o metamorfo é outra história, minha gente. O metamorfo é 45 pontos para assumir formas diferentes dos animais. Aí você tem que ter uma lista com várias fichas de animais comuns que você vai usar. O próprio livro ele tem uma lista de animais. Ou você tem que ser um jogador muito experiente. E isso é muito poderoso. Muito poderoso. Tem que tomar muito cuidado com variável. Cadê? Teleporte, transformação, variável. Tem que tomar muito cuidado. Eu vou voltar e falar daqui a pouco sobre sono, sufocamento e super velocidade. Mas é isso. É muito importante tomar cuidado com variável. É um poder muito complexo. De forma geral, sempre que possível, use efeito alternativo. Nós vamos falar de efeito alternativo num vídeo em separado. A gente vai falar sobre modificadores e depois nós vamos falar sobre efeito alternativo, que é um modificador muito importante. Mas então, é isso, viu, gente? Isso é o poder variável. Você ganha um conjunto de pontos para usar da maneira que você quiser, mas seguindo algumas limitações. Então todos os poderes têm que ter alguma limitação, alguma coisa. Os efeitos que você ganha são sujeitos aos limites de nível de poder da série. Você não pode, por exemplo, adquirir característica aumentada como efeito variável para melhorar a característica além do limite do nível de poder. Mas tem a palavra final sobre o efeito específico de efeito variável apropriado. A alocação é sustentada, então caso você pare de manter o efeito por qualquer razão, seus pontos alocados zeram, caso você deixe de sustentar. Então, vamos para as questões. Ação. Você pode mudar a configuração de seu efeito mais rapidamente. Você pode botar, por exemplo... cadê? Você pode botar para uma ação de movimento, ou uma ação livre, ou uma reação. Ok? Com uma reação, você pode ficar mudando toda hora disso, e é ridiculamente poderoso. Você essencialmente se torna indestrutível, porque se você tiver suficientes pontos se você tiver suficientes pontos em variável, você pode ganhar imunidade ao efeito que está tentando te atacar. Então é muito perigoso, muito poderoso, muito invencível. Por isso, tem que tomar muito cuidado com variável. Variável, com os pontos certos, se torna implacável. Então, a distância permite que você possa atingir alguém, você possa tocar à distância, porque normalmente o efeito é pessoal, você só pode imitar a si mesmo. Você pode botar afeta outros, você pode conceder os efeitos para outra pessoa, vou controlar sua configuração, caso apropriado, afeta outros, apenas mais 0 para a graduação, afeta outros, ou a você mesmo, mais 1 por graduação. Percepção permite que você consiga sentir e imitar qualquer um à distância, desde que você consiga percebê-lo.
Lento, você só pode reconfigurar seu efeito variável fora do tempo da ação, então você não pode fazer isso do combate. Você demora para se reconfigurar. Limitado, já foi dito, todas as limitações têm algum tipo de limitação, mas caso seja extremamente limitado, como por exemplo só afeta uma pessoa por vez, aí você pode colocar o limitado. Vamos retornar aqui e falar sobre estes efeitos já fechados. Sono é uma aflição à distância resistida por fortitude, que as graduações são fatigado, exausto e adormecido. É particularmente poderoso, tem que tomar cuidado com isso. Sufocamento. Você deixa o alvo incapaz de respirar. É uma aflição progressiva resistível por fortitude. Eles ficam tontos, atordoados e incapacitados. E super velocidade nada mais é que você juntar 4 poderes diferentes. Rapidez, velocidade, 3 poderes diferentes. Rapidez, velocidade e iniciativa aprimorada. Só isso. Isso é super velocidade. Então, vamos ver os últimos poderes que sobram, que faltam, que são velocidade e voo, os dois últimos poderes. Velocidade, você pode se mover mais rápido, cada nível de velocidade aumenta seu deslocamento por terra. Então, normalmente o ser humano é 0, quando você vai lá para a tabelinha. Então, com velocidade 7, você se movimenta com velocidade a 1 km, lembrando que para você encontrar a velocidade por tempo, você pega o nível de velocidade e soma o tempo. Então, alguém com velocidade 7 se movimenta 1 km, pode se movimentar até 1 km em sua ação de combate. Quanto que ele se movimenta em 15 minutos? Você pega aqui, vai em 15 minutos e soma 7. 15 minutos é 7, 14 é 1 dia. Ok? Não. Aí você vai para cá e vai para 120 km. Então ele faz 120 km a cada 15 minutos. Alguém com velocidade 7 faz quantos quilômetros por hora? Você vai em 1 hora e adiciona 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai para 16, ele está a 500 km por hora. Vamos ver, sei lá, alguém com velocidade 11. Velocidade 11, tá aqui. Ele pode andar 11 km com uma ação de movimento no combate. É coisa pra caramba. Realmente esse pessoal, esses velocistas, eles podem fugir a qualquer hora que eles quiserem do combate. É impressionante. Mas então, 11 km, velocidade 11 é quantos km por hora? Chegue em 9, adicione 11, vai para 20 e ele anda 8.000 km por hora. Mais ou menos Mach 2, um pouco maior que Mach 2, que 2 vezes a velocidade do som. Pronto, estão compreendendo as questões? Isso é velocidade. Não tem grandes extras nisso, é só isso que é velocidade. Voo é a mesma coisa, só que você pode. Velocidade com extra pode ser aplicado tridimensionalmente. Você pode andar no ar, você pode usar velocidade no ar. Cada graduação em voo aumenta também a sua velocidade de deslocamento normal. Extras aquático, você pode se mover debaixo d'água tão facilmente quanto no ar. Custa 1 fixo. Contínuo opera mesmo quando o usuário se encontra incapacitado. Então, se você for desacordado enquanto voa, você vai permanecer voando. Sutil, o efeito padrão de voo é perceptível. Então, com sutil, não dá para perceber que você está voando. É tipo o voo do super-homem. Sem isso, você voa por causa de ventos, você voa por causa de alguma coisa visível que está te fazendo voar. Asas. Você tem asas que permitem que você voe, isso aí já em falhas, mas corre risco de elas serem presas. Caso esteja mobilizado amarrado, você não pode voar. Custa menos 1 por graduação. Concentração exige que para voar você gaste sua ação do turno. Custa menos 1 por graduação. Distração. Você não é muito manobrável e assim é vulnerável enquanto voa. Então, menos 1 por graduação. Isso quer dizer que suas defesas ativas são reduzidas pela metade. Levitação. Você só consegue se mover na vertical diretamente para cima ou para baixo, mas não para os lados. Embora possa permitir ser levado na direção do vento na horizontal. Isso é levitação. Planar. Você voa planando nas correntes do vento. Sua distância máxima permitida é limitada pela graduação da distância vertical, da altura inicial do voo, mais sua graduação de velocidade de voo. Basicamente é um voo muito limitado. Você só pode planar. Plataforma. Seu voo depende de algum tipo de plataforma para voar. O clássico do Magneto carregando um disquinho magnético embaixo dos pés.
Isso aqui é para quem está tentando utilizar telecinese e voar em cima da telecinese. Você precisa de plataforma, ok? Assim que você vai conseguir fazer voo com telecinese. Você bota mover objeto, efeito alternativo, voo com limitação de plataforma. Nós vamos falar mais sobre isso já começando no próximo vídeo, quando a gente fala de modificadores. Porque o que aconteceu, minha gente? Nós vimos os efeitos básicos de mutantes e malfeitores. Então, se a gente voltar agora para os arquétipos, dá para a gente entender muito melhor o que estava acontecendo. Quer ver? Vamos falar mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos. Então, se nós viermos aqui para o controlador de energia, repare, se lembra que eu disse lá no começo da série, quando eu falei dos arquétipos, que nós temos a descrição do efeito, nós temos a descrição interpretativa do efeito, e nós temos o efeito mecânico. Mutantes e malfeitores separa a interpretação do efeito. Então vamos lá. Ela tem aura de energia, essa controladora. A aura de energia é o nome do poder. Ela pode descrever que ela se envolve na energia. Qual é o efeito? O dano é 3 e é reação. Reação é um extra que custa mais 3. Normalmente dano custa 1 ponto por graduação. Reação aumenta em 3. Vai 4 pontos por graduação. O dano é 3, terceiro grau no dano, então 3 vezes 4, 12 pontos. É assim que se constrói personagens em Mutantes e Malfeitores. Ela tem um campo de força, que é basicamente o poder campo de força, que é proteção 10. Ela colocou impenetrável nele, que a gente vai ver tudo isso depois. Sustentável, 20 pontos. Controle de energia é dano à distância e tem 3 efeitos alternativos. Imunidade à energia, mudança rápida e por aí vai. Agora nós podemos entender o que está por trás dos poderes. O que compõe os poderes. E é isso que nós estamos começando a compreender. O que nós vimos até então é quais são os efeitos bases e alguns extras e limitações bases. A partir do próximo vídeo, nós iremos adentrar em como construir, como customizar os poderes, que são com os modificadores. Os positivos, os extras e os negativos, os limites. E então eu espero vocês no próximo vídeo, que nós vamos começar com modificadores. Vão ser de 2 a 4 vídeos para modificadores. 2 a 4 vídeos. Porque é muita coisa, é muito detalhe. E depois eu vou deixar em separado um vídeo só para um modificador específico, que é o efeito alternativo, que é um dos modificadores mais importantes da série, mais importantes do sistema. E sem compreender o efeito alternativo não dá para compreender mutantes e malfeitores. Então, eu espero vocês nos próximos vídeos. Aqui foi Gaigaia, se gostou, você pode dar like, deixar share e comentar. Você pode também entrar no Discord, que está o link na descrição do vídeo. Até a próxima, falou!